Salve, salve, amigo vestibulando! Bem-vindo ao Preveste UEA. Professor Jonas Brasil na área, homem de 50 anos, pardo, cabelos pretos, estatura mediana. Hoje traje uma calça jeans e camisa preta. Nossa aula é em um estúdio de TV. Estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. Então, vestibulando, vamos começar a análise das duas obras, a Carta do Pero Vaz de Caminha e as Liras de Marília de Disseu, do Tomás Antônio Gonzaga. Vamos lá começar a nossa aventura. Eu tenho aqui uma imagem, do Liras de Marília de Disseu, que mostra mais ou menos o cenário bucólico e pastoril que essa obra vai ser baseada. O cenário é um cenário idílico, é um cenário paradisíaco, tá? Bucolismo, pastoralismo, um ambiente, um cenário de placidez, um ambiente harmônico, um ambiente tranquilo, sereno, equilibrado, como são todas as características desse arcadismo, tudo bem? Avançando, eu já trago a primeira questão para ti. Então, leia o excerto a seguir da obra Marília de Disseu, do Tomás Antônio Gonzaga. Da sorte que vive o rico, entre o Fausto alegremente, vive o guardador do gado apoucado, mas contente. Então, ele faz uma comparação entre uma vida cheia de requinte de luxo do homem rico, ele faz uma analogia com a vida do homem simples, uma oposição, tá bom? De valores. Beije, pois, torpe avarento, as arcas de barras cheias, o ouro que ele está se referindo. Eu não beijo os vis tesouros. Eu beijo outro procedimento de vida dele. Eu beijo as douradas cadeias, eu beijo as setas, beijo as armas com que o cego amor, letra maiúscula, quer dizer personificação. O amor no sentido de o heróizinho, o cupido, tá? Com letra maiúscula. Não esquece, meu querido. Mitologia. Tá bom? Com que cego amor venceu, bens que valem sobre a terra e que têm valor no céu, tudo bem? Não bens materiais, ele faz uma apologia aos bens ligados à questão do amor, do sentimento. Portanto, vamos em frente. No excerto do Marília de Disseu, poema de Tomás, escritor do arcadismo brasileiro, observa-se um eu lírico comparar a vida do homem rico, olha o que eu te falei, e do homem do campo, uma vida simplória, defendendo que há felicidade mesmo sem muita riqueza, apoucado, mas contente. Então ele ele fica contente na simplicidade de viver e não na riqueza material, cultuando um modo de vida mais equilibrado. Na estética da poesia Arcade, isso se reflete por meio de uma arte que se expressa sem exageros, ou seja, é a oposição à literatura barroca. Amigo vestibulando, associa o arcadismo à simplicidade, à harmonia, ao equilíbrio, à tranquilidade, tudo positivo. Em relação ao estilo barroco, ele vai contradizer a complexidade do barroco. Arcadismo não é complexidade, arcadismo é simplicidade e harmonia. Tal princípio do arcadismo se baseia na máxima latina, letra A, áurea mediocritas, vida simples. Áurea mediocritas quer dizer viver uma vida simples. No conceito de pastoralismo, letra B, letra C na visão bucólica, letra D na máxima latina inutilia truncati, ou na E na máxima latina fugere urbem. Meu querido vestibulando, tá na cara que a alternativa certa é a letra A, na máxima latina, áurea mediocritas, que quer dizer viver uma vida simples, viver uma vida sem muita posse. Tudo bem, meu querido vestibulando? Portanto, letra A. Opa! E eu já vejo aqui a presença de nossa aluna, querida Manu. Diga lá! Professor, a obra apresenta apologia ao Carpe Diem?
Certíssimo. Apologia não só ao carpe diem, aproveitar a vida em toda a sua essência, mas também valorizar os lugares amenos, locos amenos, valorizar uma vida de simplicidade, que nós acabamos de desenvolver uma questão, que é a áurea mediocritas. Presta atenção, além do fugiare urbem, fuja da cidade. Então, são máximas latinas que vão assim moldar o pensamento do poeta do arcadismo. Tranquilidade, meu querido vestibulando, avançando um pouco mais, já estou na outra questão, na questão número 2. E você já está vendo esse cenário lindo e maravilhoso que eu estou aqui no litoral do Brasil, com as naus portuguesas chegando, os índios assustados de um lado, os portugueses ansiosos. Então esse êxtase, essa tensão, tá, vai ser retratada. Esse primeiro contato entre os portugueses, os colonizadores com esses índios, vai ser retratado no primeiro documento literário, na primeira manifestação literária produzida no Brasil, que foi a Carta do Pero Vaz de Caminha. A Carta do Pero Vaz de Caminha vai documentar, por exemplo, rituais de antropofagia que esses nativos realizavam no Brasil, nessa terra recém-descoberta. Isso também é retratado numa obra de um alemão, Hans Staden. Mas a Carta do Pero Vaz de Caminha, ela tem o pressuposto, ela tem a intenção de descrever toda a cultura, os costumes dos índios. Tudo bem, meu querido vestibulando? Presta atenção nisso, tá? Vamos em frente. Questão número 2. Leia os trechos a seguir da Carta do Pero Vaz de Caminha. Número 1. Nesse mesmo dia, à hora das vésperas, avistamos terra. Primeiramente, um grande monte muito alto e redondo. Depois, outras serras mais baixas da parte sul em relação ao monte. E mais terra chã, com grandes arvoredos ao monte alto. O capitão deu o nome de Monte Pascoal. E a terra de Vera Cruz. Pode ver, meu querido vestibulando, que são descrições grandiosas. Descreve a terra de maneira ufanista. São descrições nativistas, não esquece. São textos de propaganda sobre a terra. Propagandear, falar que a terra é exagerada, um verdadeiro paraíso, o Éden perdido aqui nos trópicos, para convencer o rei da necessidade de colonizar essa terra. A terra por cima é toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. Número 2, tá? As águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. Aí ele diz, sobre esses trechos pode-se afirmar, letra A, trata-se do primeiro texto escrito no Brasil e sobre o nosso país. É verdade, a Carta do Pero Vaz de Caminha é considerada a primeira manifestação literária produzida no Brasil. Por causa disso, os estudiosos a colocaram como um marco inicial da nossa literatura, no período denominado quinhentismo. Tudo que ele falou aqui, nada é cancelado, tá tudo certo. Letra B, os escritores que produziram essa literatura de informação revelam um sentimento de apego à terra conquistada, concebida como uma extensão da metrópole. Opa! A primeira característica que se observa nos textos desse período é a sua estrutura narrativa, que mostrava com o uso frequente de comparações a ação dos povos aqui encontrados. Limitada a informação. Letra D, além da idealização do novo mundo, Caminha mostrava características exóticas e misteriosas que causavam certo receio ao público europeu. Olha, público europeu ainda não, que temia a existência de espécies monstruosas. E a letra E, esses escritos têm um grande valor literário, pois guardam uma grande importância histórica de testemunho do espírito aventureiro da expansão marítima dos séculos XV e XVI. Por isso, meu querido, é lógico que a resposta correta é a letra A. Trata-se do primeiro texto escrito no Brasil, a Carta do Pero Vaz de Caminha. Ele está perguntando sobre isso. É o primeiro registro escrito sobre o Brasil, tá bom? Portanto, letra A, meu querido vestibulando.
Avançando um pouco mais, eu chego à questão número 3, tá? De uma banca super importante, Unicamp. Um deles viu umas contas brancas de Rosário, e isso é quando os índios foram a bordo, tá? Na embarcação do Pedro Álvares Cabral. Um deles viu umas contas brancas de Rosário, acenou que lhe ardesse e divertiu-se muito com elas. Enrolou-as ao pescoço, depois tirou-as e embrulhou-as no braço, e acenava para a terra: olha, ali tem, ali tem, ali tem, como se dissesse isso. E depois para as contas, e em seguida para o colar do capitão, dando a entender que eles dariam ouro por aquilo. Isto nós entendíamos assim porque queríamos, mas se ele querer dizer que levaria as contas e mais o colar, claro que nós não queríamos entender, porque não lhe daríamos. Ok, em seu relato, Pero Vaz de Caminha, letra A, descreve a natureza e as pessoas que os portugueses encontraram no Novo Mundo, inventariando os detalhes da viagem com vistas à preservação da história colonial. Letra B, descreve e interpreta os fatos, mostrando que a compreensão dos portugueses sobre os povos originários era mediada pelos interesses do colonizador. Meu querido vestibulando, essa B está totalmente adequada. Essa carta ela vai ser escrita a partir da ideologia daquele que escreveu, que é o Pero Vaz de Caminha, a ideologia dos portugueses, tá bom? De acordo com a cultura, de acordo com o conservadorismo dos portugueses em relação a esses nativos, tá bom? De acordo com um olhar meio cristão, por assim dizer, desses portugueses, tá bom? Então, letra C, descreve como os povos originários do Novo Mundo auxiliaram os colonizadores na prospecção por riquezas, antevendo a realização do projeto colonizador? Não. E descreve e interpreta os fatos, letra D, sugerindo que na visão dos povos originários era possível convivência pacífica com o colonizador, já que compartilhavam os mesmos interesses? Claro que não. Portanto, meu querido, a resposta correta, como eu tinha te antecipado, é a letra B. Descreve e interpreta os fatos, mostrando que a compreensão dos portugueses sobre os povos originários era mediada pelos interesses, ideologia dos colonizadores. Vamos para a nossa próxima questão, vestibulando. Leia o fragmento a seguir, faça o que se pede. Esprema a vil calúnia muito embora, entre as mãos denegridas e insolentes, os venenos das plantas e das bravas serpentes, chovam raios e raios no seu rosto, não haverás de ver, Marília, o medo escrito, o medo perturbador que infunde o vil delito. Eu tenho um coração maior que o mundo, tu, formosa Marília, bem o sabes. Eu tenho um coração maior que o mundo, tu, formosa Marília, bem o sabes. Um coração e basta, onde tu mesma cabes. Sob o fragmento, amigo vestibulando, do Liras de Marília de Dirceu, o autor quer alternativa falsa. Então, letra A, a interferência do mito na textura dos poemas, mantendo o poeta dentro dos padrões poéticos clássicos, impede-o de abordar problemas pessoais. Letra B, a interpelação feita à Marília muitas vezes é pretexto para o poeta celebrar sua inocência e seu destemor diante das acusações feitas contra ele. Claro, a nossa resposta é a letra B, meu querido! Na aula de hoje, nós fizemos análise da carta do Pero Vaz de Caminha e do Liras de Marília de Dirceu. São duas obras importantes, obrigatórias para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preverte UEA, segue as redes sociais do Preverte UEA para não perder nenhuma novidade. Tchau, tchau!